Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos dando continuidade ao estudo bíblico sobre a vocação cristã e seu desenvolvimento. Na semana passada, começamos a ver a respeito da liderança da igreja e falamos sobre o apostolado e o pastorado. Então, o apostolado é uma questão delicada nos nossos dias, porque muitos acreditam que existem verdadeiros apóstolos hoje em dia, e tem várias igrejas, inclusive aqui na nossa cidade, em João Pessoa, que tem apóstolos. Eu conheço irmãos que são de igrejas dessas ditas apostólicas. Então, quem tiver interesse em conhecer minha opinião a respeito, veja o vídeo anterior, o vídeo da semana passada. E falamos sobre o pastorado, que é a palavra mais usada hoje em relação aos líderes evangélicos, mas não era necessariamente a palavra mais usada na Bíblia. A palavra mais usada na Bíblia é a palavra presbítero, cuja tradução é ancião, mas geralmente aqui no Brasil nós usamos presbítero mesmo, né, que é apenas a transliteração, ou seja, do jeito que a gente fala, do jeito que ela é na língua grega, tá? E hoje, com a graça de Deus, vamos estudar mais alguns cargos de liderança, começando pelo bispo, passando pelo presbítero, diácono e diaconisa, e vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Então vamos começar orando. Pai amado, muito obrigado por mais uma semana, por mais um dia em que o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de poder estudar e compartilhar um pouco da Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor nos ensine um pouco mais a cada dia, pelo Teu Santo Espírito, usando a Tua Santa Palavra, que esta aula sirva para a bênção dos irmãos que vão assistir e também para mim mesmo, para a minha própria edificação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine um pouco mais sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar lendo dois versículos em Atos capítulo 20, verso 17, que diz assim: De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E Atos 20, 28, que diz assim: Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então essa passagem, esse parágrafo que vai de Atos capítulo 20, verso 17 até o verso 38, fala sobre como foi esse encontro de Paulo em Mileto com os presbíteros da igreja da região de Éfeso, né? E é interessante que no verso 17 Lucas diz que Paulo chamou os presbíteros, e a esses presbíteros ele disse que eles eram bispos e deveriam pastorear. Então há na verdade aqui um jogo de palavras onde essas três expressões, presbítero, bispo e pastor, podem significar a mesma coisa, a mesma função a ser desempenhada de acordo com o contexto. Então a gente costuma dizer que na Bíblia, no Novo Testamento, mais especificamente, presbítero, bispo e pastor podem significar a mesma coisa. De modo geral, é o seguinte: um pastor é o mesmo que um presbítero, tá? Biblicamente falando. Eles têm a função de ensinar o povo de Deus, de liderar, de pastorear o povo de Deus. E o bispo é um pastor também, de uma igreja, mas também que lidera outros pastores, os pastores de uma região, vamos chamar assim. Para que os irmãos da igreja tenham melhor entendimento sobre isso, na Igreja do Nazareno, nós não usamos a palavra bispo, mas usamos a palavra superintendente. Então existe o superintendente distrital e os superintendentes acima dele. No Brasil nós temos aproximadamente, se não me falha a memória, atualmente 28 distritos organizados. E esses distritos não têm relação com a região somente, mas com o número de membros das igrejas que compõem aquele distrito.
O distrito ao qual fazemos parte, que é chamado Distrito Nordeste Central, engloba as igrejas da Paraíba e de Pernambuco. E o superintendente distrital trabalha como um pastor de uma igreja local, ele é o pastor titular da igreja dele, e também trabalha como fazendo o papel de bispo, digamos assim, que nós chamamos de superintendente. Então a nomenclatura, no final das contas, não vai fazer muita diferença. O importante é que o trabalho seja bíblico, o trabalho a ser feito seja devidamente de acordo com as escrituras. Isso é o que mais importa. E em relação aos pastores e presbíteros, na maioria das igrejas que tem os dois, pastor e presbítero, o pastor está hierarquicamente acima do presbítero. Mas na igreja do Nazareno não é assim, é o contrário. Deixa eu explicar. Então, qualquer pastor ou pastora que foi licenciado tem uma licença distrital que vale por um ano e pode ser renovada por meio de entrevista ao final daquele ano eclesiástico. E a partir da terceira licença distrital, pode haver a ordenação pastoral, onde aquele pastor licenciado, que estava em período probatório, período de avaliação, pode se tornar um pastor ordenado, pastor definitivamente, digamos assim. A partir da terceira licença, cumpridos outros requisitos, como o curso do seminário e o caráter cristão, e, enfim, tudo mais, tá? E pode ser que na terceira licença ele não seja ordenado. Tem pastores que são ordenados no sexto ano, no nono ano, enfim, isso varia de pessoa para pessoa, de distrito para distrito, e nós acreditamos que Deus conduz tudo isso, de uma forma ou de outra. Então, um pastor ordenado, nos documentos da igreja, é chamado de presbítero. Então, o presbítero na igreja do Nazareno é o mesmo que reverendo ou pastor ordenado, um pastor definitivamente, que não está mais em período probatório. Já foi avaliado, já passou por essa fase, e os irmãos da igreja devem lembrar que isso aconteceu comigo. Fui licenciado, né, e na terceira entrevista para licença ou ordenação, foi uma entrevista para ordenação, graças a Deus foi aprovado e fui ordenado. E hoje então eu sou um presbítero, mas popularmente sou um pastor. E qual é a diferença então de pastor e presbítero para a igreja do Nazareno, enfim? A diferença é que alguns cargos só podem ser ocupados na denominação e em alguns lugares, em algumas situações, só tem direito a voto quem é pastor ordenado, ou seja, quem é um presbítero, um reverendo. Tá? A gente quase não usa esse título de reverendo no dia a dia, mas ele existe, está nos documentos da igreja e é isso. Tá? Então, um pastor licenciado é um pastor licenciado pelo distrito, um pastor ordenado, a sua ordenação, ou seja, o seu pastorado, seu ministério é reconhecido internacionalmente em todos os mais de 150 países em que a Igreja do Nazareno está presente, ou mesmo em outro lugar onde não haja Igreja do Nazareno, se ele for lá, ele é um representante da Igreja do Nazareno. Muito bem. Então vamos ver agora, esse é o uso denominacional das palavras, dos cargos, tá bom? Então, só para deixar claro, porque algumas igrejas usam de maneira diferente esses nomes e não tem nenhum problema nisso, tá? Não tem nenhum problema, contanto que o trabalho seja bíblico e a palavra de Deus seja ensinada claramente. Muito bem, então vamos ver aqui sobre o bispo. Eu começo dizendo o seguinte, que atualmente algumas denominações ainda adotam o título de bispo para um pastor com função de liderança sobre outros pastores. Por exemplo, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e algumas outras igrejas menores. Essas são as principais. Adotam usualmente o termo bispo, né? Mas apesar da maioria das denominações evangélicas não adotarem o título de bispo, elas possuem algo equivalente, como por exemplo, pastor presidente, que é aquele que preside, daí vem a ideia de pastor presidente, um superintendente, é o caso da Igreja do Nazareno, como eu acabei de explicar, ou alguma outra nomenclatura que seja equivalente a isso.
tá? A ideia é a mesma, trata-se de um pastor que sozinho ou com um grupo de pastores lidera a igreja em determinada região. Então, se houver um problema, o pastor vai lá, deve fazer visitas periódicas, enfim. A palavra bispo, tal como pastor e presbítero, possui praticamente o mesmo significado no Novo Testamento, conforme acabei de mostrar, Atos capítulo 20, verso 17, verso 28, mas também na segunda carta de Pedro, que vou ler para os irmãos, capítulo 2, aliás, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, 1 Pedro 2, 25, essa referência está errada, deixa eu ver se não, eu que estou errado aqui. 1 Pedro 2, 25, é isso mesmo. Porque vivias como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o pastor e bispo da nossa alma é Jesus Cristo. Jesus também é chamado de apóstolo na carta aos Hebreus, no capítulo 3, ele é chamado de apóstolo. Aqui ele é chamado em 1 Pedro 2,25 de pastor e bispo da nossa alma. E o próprio apóstolo, Pedro, embora o apóstolo fosse um título maior, né, a maior denominação na hierarquia, digamos assim, o maior cargo na igreja era o de apóstolo, no capítulo 5, Pedro está fazendo um convite à reflexão aos seus leitores, que são de igrejas de várias regiões. Ele diz no começo da primeira carta, né, para quem está escrevendo, 1 Pedro 1,1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, da diáspora, no Ponto era uma região, Galácia outra região, Capadócia, Ásia, que tem um conceito diferente do que hoje nós chamamos de Ásia, tá? Que é basicamente ali uma parte da Turquia, e Bitínia. Então Pedro está enviando essa carta, que é uma carta circular. Essa carta deveria circular pelas igrejas de todas essas regiões, as 4 regiões, e ele se denomina como apóstolo no começo da carta. Mas no capítulo 5, ele humildemente fala deles, ele mesmo sendo bispo. Por exemplo, capítulo 5, 1 Pedro 5, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, que eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Aí ele faz o seu apelo aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. E ele segue até o versículo 9, tratando sobre essas questões da liderança da igreja. Ele chama todos de presbíteros e ele se coloca como um presbítero também, embora também fosse apóstolo, tá? Uma coisa não desmerece a outra. Então, um bispo é alguém que supervisiona. A ideia de bispo, que é a palavra episcopos na língua grega, tem a ideia de supervisor. Então, um bispo é um pastor que também é supervisor de outras igrejas, as igrejas de determinada região. Por exemplo, uma igreja que eu acompanho, um dos pastores dessa igreja, as pregações dele, alguns estudos bíblicos, lá no norte da Espanha, no extremo norte da Espanha, chama Igreja Unida de Vigo. Vigo é o nome da cidade. Eles decidiram que não abririam congregações a mais de 120 quilômetros daquela cidade, porque eles entenderam que aquele limite de 120 quilômetros é uma distância que pode ser acompanhada. Isto é, periodicamente, pastores podem ir visitar os membros daquelas congregações até que elas se tornem igrejas, e claro, depois que se tornarem igrejas também poderão visitá-los, mas
de uma forma diferente, né? Porque uma vez tornadas igrejas, elas são independentes e elas mesmas poderão abrir novas igrejas, novas congregações. E eu achei essa atitude muito interessante, embora eu nunca tenha estado lá na Espanha, nunca saí do Brasil. É interessante porque 120 quilômetros é a distância entre João Pessoa e Campina Grande. Então, mais que isso, é complicado se tiver uma emergência para um pastor ter que ir lá resolver algum problema. 120 quilômetros não, dá para ir e vir no mesmo dia. E resolver o que tiver que for resolvido, uma, duas ou três reuniões, participar, até mesmo pregar, se for o caso, e voltar no mesmo dia. Claro que pode permanecer também, pernoitar ou permanecer 2 ou 3 dias lá, mas é viável. Outra coisa é fundar uma igreja, plantar uma igreja que fica a 500 quilômetros de distância. O acompanhamento do desenvolvimento do trabalho desse pastor que vai para a congregação a 500 quilômetros de distância vai ficar inviável. 500 quilômetros é muito chão, é mais longe do que de João Pessoa para Cajazeiras. João Pessoa para Cajazeiras, se não me engano, são cerca de 480 quilômetros. E é muito chão aí, é o dia quase todo, em torno de 7 horas de viagem de carro, né? Um bom carro, uma boa velocidade. Então é um dia todinho só de viagem. Quando chegar lá, o pastor não vai ter condições de fazer muita coisa, porque vai estar cansado. E, enfim, eu achei uma decisão sábia, uma decisão interessante. Então, bispo é isso, irmãos. A função do bispo era de organizar igrejas de uma região. Eu não lembro se eu falei necessariamente sobre o trabalho que Tito fez. Falei sobre Tito semana passada, mas, por exemplo, Tito, Timóteo também eram pastores e bispos. Timóteo na região de Éfeso. Tito foi enviado, quando recebeu a carta, né, carta de Paulo a Tito, para a ilha grega de Creta. E as funções que Tito deveria fazer lá eram as seguintes: estabelecer liderança nas igrejas, Tito 1:5, escolhendo pessoas realmente capacitadas para a função, Tito 1, do 6 ao 9, Paulo dá as características de quem deveria ser escolhido para ser presbítero, calando os inimigos internos, os inimigos que estavam dentro da própria igreja, provocando tumultos, que na verdade não eram cristãos, e repreendendo os insubordinados para que tivessem uma fé sadia. Então, Tito foi mandado por Paulo, deixado por Paulo em Creta como um bispo, para supervisionar e organizar, pôr em ordem as coisas das igrejas na região de Creta. E em cada uma dessas cidades estabelecer presbíteros, que é o que nós vamos ver agora. É interessante isso, que todas as igrejas do Novo Testamento tinham pelo menos mais de um pastor, todas elas. E é interessante que a liderança seja compartilhada. Hoje em dia, as igrejas trabalham de maneiras diversas em relação à liderança, e existem várias formas de governo da igreja. A nossa, da Igreja do Nazareno, é um governo representativo. O pastor titular de uma igreja, é o presidente de todos os ministérios da igreja, de missões, de escola bíblica, de jovens, de compaixão, se tiver, enfim, ele é o presidente de todos os ministérios. Mas o líder de missões, dos jovens e da escola bíblica são eleitos pela igreja por votação e passam a compor a junta, juntamente com os ecônomos e os mordomos, e todos têm direito a voto. O tesoureiro e o secretário são pessoas indicadas pelo pastor para compor, e se eles não tiverem nenhum cargo eletivo, isso é, se eles não forem
mordomos, nem ecônomos, nem líder de nenhum dos departamentos, ou seja, não tiverem sido eleitos pela igreja local, eles não têm direito a voto. Fazem parte da junta, mas não têm direito a voto. Claro que podem falar, podem opinar nas reuniões da junta, mas não têm direito a voto. Tá? Bem, então isso é importante. Vamos ver então sobre o presbítero. De acordo com Tito 1,9, nós vamos ler já, pastores também podem ser chamados de presbíteros, que significa ancião e não tem relação necessariamente com a idade do indivíduo, mas com a sabedoria que lhe foi dada por Deus para apacentar o povo de Deus. Então, Tito 1,9 diz o seguinte: são as características, né, de quem deve ser escolhido para ser pastor. Eu vou ler a partir do verso 6, do verso 5. Tito 1, 5 até o 9, até o 10. Foi por isso que te deixei em Creta, Paulo está falando para Tito, para que pusesses em boa ordem o que faltava. Então as igrejas estavam desorganizadas e Tito deveria colocar ordem na casa. E que em cada cidade estabelecesses presbíteros, veja, no plural, como já te orientei. Quem devem ser escolhidos? Aí Paulo fala: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes, então tem que saber cuidar bem da própria casa, pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo... Paulo... Tito tinha que estabelecer presbíteros, mas aí Paulo diz: pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo, que é a mesma coisa que presbítero, seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, pelo dinheiro, né? Mas hospitaleiro, sabe receber bem as pessoas, mesmo que não recebesse na sua casa, que hotéis era mais difícil naquela época, soubesse dividir as pessoas nas casas dos irmãos, por exemplo. Amigo do bem, sóbrio, tem uma consciência boa, não é uma pessoa instável mentalmente, justo, não pende para nenhum lado, para nenhuma família da igreja, piedoso, ou seja, que é crente de verdade na sua vida diária, esse é notório, equilibrado, não é alguém extremista, que se mantenha firme na palavra fiel, o mais importante, né, de tudo, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, veja que a exortação, que é o ânimo, né, ou a repreensão, se for o caso, precisa ser com base nas escrituras, quanto de convencer os seus opositores. Então tem que ser alguém que tenha certa habilidade de convencimento, tem que ser alguém que sabe conversar. Sabe? E para conversar não é só falar, conversar é ouvir, é falar, mas também é ouvir. Tá? Então eu já trabalhei, eu conheço pessoas, na verdade, que agem da seguinte maneira: elas têm uma ideia e ela apresenta a ideia, elas apresentam as suas ideias para o grupo. E aí há uma outra divergência, o que é muito normal. Então ela faz de tudo para convencer todo mundo que a sua ideia é a melhor. Mas ela não faz isso uma vez, não fez isso uma vez ou duas. Ela faz isso todas as vezes. Ora, o voto já bastava, mesmo que um ou outro não concorde, não tem problema. O voto, a maioria que vai vencer, mas não dado por satisfeita, essa pessoa, eu conheço mais de uma, quer convencer que a ideia dela é a melhor a ferro e fogo. Então esse é um verdadeiro manipulador. E aí houve atritos, muitos atritos comigo, porque eu percebi que essa pessoa estava querendo me manipular. Eu disse: olha, eu já entendi a sua ideia, ficou muito clara, eu entendi plenamente, vai ser aprovado, porque a maioria concorda, mas não é melhor passar adiante?
Porque não adianta, pelos seus argumentos você não vai conseguir me convencer de que é a melhor ideia. Mas será feito assim, não tem nenhum problema. Não, mas mesmo assim, essa pessoa tentava me convencer a ferro e fogo e não convenceu, né? Na maioria das vezes não convenceu, eu disse, não, já está decidido, não tem, você não, era um homem, né? Não, o senhor não tem que me convencer disso, de que a sua ideia é melhor. Não tem problema, né? Aprenda a conviver com a divergência, né? Será feito. A gente não faz na vida apenas o que a gente gosta ou o que a gente concorda. E nem em casa, muitas vezes a gente faz isso, que dirá na igreja. Mas a gente deve procurar fazer aquilo que for melhor para o corpo de Cristo. Então, entendendo que a maioria dos irmãos estava favorável, não sendo nada de absurdo, como na maioria das vezes não era absurdo, me submeti. Como liderado, me submeti mas dei minha opinião e espero que tenha ficado um pouco da semente que eu plantei nas vezes em que discordei, mas muitas vezes concordei também, não estava ali para especificamente discordar daquela pessoa. Então, o presbítero, que é um pastor também, deve ter essas funções, deve ter essas características para ser escolhido e deve desempenhar esse trabalho. É um trabalho árduo, né? De convencer, de colocar em ordem as coisas, é um pouco desgastante, exortar na sã doutrina, nem todo mundo está disposto a ouvir, a levar uma bronca, por exemplo, mas faz parte, faz parte. Então tem gente que não gosta de dar bronca, que é o meu caso, mas eventualmente precisa ser feito isso para que a coisa não desande. Não estou falando só da igreja, eu realmente não gosto de dar bronca em canto nenhum, a não ser quando eu jogava futebol, aí não tinha problema, porque eu só queria vencer mesmo. Bem, então o presbítero tem que fazer isso. Coisa interessante era que em cada igreja do Novo Testamento tem pelo menos mais de um presbítero. Eu acho interessante essa postura da igreja de Nazareno, de que em muitas igrejas tem mais de um pastor, né? Quando as igrejas podem fazer isso, tem mais de um pastor, fazem parte da equipe pastoral e o trabalho é dividido. É louvável e é bíblico. Por fim, quero ver um pouco sobre diácono e diaconisa, embora eu tenha escrito bastante aqui no meu livro, quero resumir. Bem, esse ministério começou por uma necessidade da igreja. Ele não esteve presente desde o começo da história da igreja, mas por uma necessidade mencionada em Atos capítulo 6, surgiu o ministério de diaconia. Deixa eu abrir aqui o texto de Atos 6. E com base já no surgimento do ministério, a gente aprende que precisa se amoldar e criar novas lideranças, novos cargos, novos ministérios para novas demandas. Eu vou ler Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Então, as viúvas hebreias estavam sendo assistidas devidamente, enquanto aquelas de origem grega, sendo todos cristãos aqui, estavam sendo deixadas de lado. E claro que isso gerou uma insatisfação. Em razão disso, verso 2, os 12, é importante notar que os 12 aqui é com Matias, não é com Paulo. Paulo não faz parte do grupo dos 12, tá? Ele faz parte de um grupo à parte, sobre o qual eu expliquei na aula da semana passada, a aula número 6. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos, que eram mais ou menos 8.000 pessoas nessa altura, e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos disseram isso. A nossa prioridade é isso, é a palavra de Deus. Não faz sentido a gente abandonar o que é essencial para fazer algo que é trivial, tá? Embora também importante. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação. Olha as características para pessoas que deveriam servir as mesas na igreja do século I.
homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então a igreja deveria escolher. Os próprios membros que estavam ali diretamente ligados àquela situação era que deveriam escolher. Não foram os apóstolos que chegaram e disseram, com apadrinhamento, vai ser fulano, vai ser cicrano, vai ser beltrano, e pronto. Não. E aí os apóstolos seguem dizendo, no verso 4, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Ministério aqui é serviço. Então é um jogo de palavras na língua original, em que o Novo Testamento foi escrito, que era a língua grega, entre o serviço às mesas e o serviço à palavra. Todos os cristãos devem ser servos de Deus e da palavra, mas a liderança deve ser ainda mais serva. Os apóstolos continuaram se dedicando à palavra de Deus e à oração, enquanto que os diáconos deveriam fazer o seu trabalho de administração do que a gente chamaria hoje de ação social na igreja. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, que também era evangelista, conforme Atos capítulo 8, Prócoro, a gente não escuta mais falar, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, que era prosélito, era alguém convertido ao judaísmo e depois se tornou cristão. Ele era grego, ele era natural de Antioquia. É interessante isso, que para ajudar os gregos, tivesse um grego lá entre os diáconos. 7 foram escolhidos. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. Então os apóstolos aprovaram e disseram, vão lá, façam o seu serviço. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. E vários sacerdotes judeus, obedeciam à fé. Então foi assim que surgiu o ministério de diaconia. Primeiramente só com homens, 7 homens foram escolhidos, mas depois, conforme a gente vê no desenrolar do Novo Testamento, mulheres também foram inclusas no ministério de diaconia, não na igreja de Jerusalém necessariamente, mas em todas as outras igrejas. Tá? Por isso eu falo aqui de diácono e diaconisa. A língua grega é uma língua rica de palavras e pobre de ideias. Então a palavra amor tem várias maneiras de expressar. A palavra não, tem 3 tipos de não na língua grega. A palavra servo também. Então o grego é assim. Então algumas das palavras que o Novo Testamento usa e são traduzidos como ministro, servo ou mesmo diácono, todos significam servos. Porém, tem uma entonação um pouquinho diferente, Tem uma entonação não, uma conotação um pouquinho diferente, tá bom? Então, o diácono era o servo normal, tá? Havia o ripereta, que era o escravo que remava nos navios, era uma espécie de servo também, tá? E, enfim, havia o doulos, que era o servo sem vontade nenhuma, era o escravo, ele só obedecia. Existia o diácono, que era uma espécie de meio termo na língua grega. É interessante observar, irmãos, que era preciso ter, no texto de Atos que nós vemos, para servir as mesas, para exercer o diaconato, disposição para servir as mesas, não podia ser pessoa de má vontade, boa reputação, porque assim as pessoas iam confiar que o trabalho estava sendo feito com transparência, ser cheio do Espírito Santo, tá? Isso parece até desnecessário, mas no reino de Deus todas as coisas devem ser feitas por pessoas cheias do Espírito Santo. Ser cheio de sabedoria, para que tomassem as melhores decisões. Essa sabedoria só pode vir da parte de Deus. Então, com o passar do tempo, embora eles não sejam propriamente chamados de diáconos aqui, a gente vê na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, como deveriam ser escolhidos, então, os diáconos, tá? E as diaconisas. E também em Tito a gente vê um pouco sobre isso. Mas sobre o diaconato no Novo Testamento, que tomou proporções maiores do que servir às mesas, e
pacificar judeus de origens diferentes, eles se tornaram pregadores e dirigentes de igrejas, o que a gente poderia chamar na prática de pastores. Na prática, os diáconos se tornaram pastores também. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo chama a si próprio de diácono, pelo menos em 2 ocasiões, segundo aos Coríntios 3,6 e Efésios 3,7, onde é traduzido como ministro, mas o texto grego é diácono. Paulo chamou Timóteo de diácono em 1 Timóteo 4,6, Tíquico em Efésios 6,21, Epáfras em Colossenses 1,7. Se você tem dificuldade, pause o vídeo, anote as referências e confira. Apolo também foi chamado de diácono em 1 aos Coríntios 3,5 e Febe, neste caso uma diaconisa, em Romanos 16,1, texto que eu vou ler para explicar um pouco melhor. É interessante observar que esta é uma designação paulina, ou seja, utilizada bastante por Paulo para se referir a pregadores do Evangelho e a pastores, como Efésios 3, 7 e 8, 2 aos Coríntios 5, 18, Atos 1, 17, agora uma linguagem lucana, né? Lucas que escreveu Atos. E na maioria das traduções bíblicas em nossa língua, a tradução dessas palavras, nas referências que eu acabei de apresentar, não aparece como servo, mas como ministro, a não ser no caso de Febe. Eu estou lendo aqui na Almeida, século 21, e vou ler em outra tradução bíblica também. Em Romanos 16:1 diz assim: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Cencreia é uma cidade. E depois da palavra serva tem um asterisco, que significa que tem uma nota explicativa. E a nota explicativa diz assim, ou diaconisa. Então, recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. E por que todas as outras referências que se referem a homens são traduzidas como ministros? E aqui é traduzido como serva. Vamos pensar sobre isso. E também, Romanos 16:1, deixa eu ver como a nova versão transformadora, a NVT, essa Bíblia aqui, ela tem várias capas, essa acho que é uma das primeiras, diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Mais uma vez, é dito que ela é uma serviçal, né? Muito bem. O que acontece com essas traduções em português, que são ótimas traduções, é que geralmente querem desmerecer o serviço da irmã Febe, que muito provavelmente servia a igreja em Cencreia, sendo a líder da igreja. Os líderes da igreja são servos da igreja, tá? Não são os donos da igreja. A igreja só tem um dono, que é Deus em sua trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós que somos pastores, líderes da igreja, enfim, somos todos servos de Deus e servos do povo de Deus. Cada um serve fazendo uma ou outra coisa. Geralmente os pastores servem liderando e ensinando a palavra de Deus, aconselhando, enfim. Mas provavelmente Febe, essa diaconisa, é a palavra que está no grego, que deveria ter sido traduzida como ministra da igreja em Cencreia, era a pastora da igreja em Cencreia. Sobre esse tema do pastorado feminino, nós estudaremos no final dessas aulas sobre vocação cristã, como um apêndice desse meu livro aqui, Vocação, Formação e Profissão, cuidando de si mesmo e da doutrina. Deixa eu aprumar aqui. Então tem um apêndice sobre a ordenação pastoral feminina. Mas todos somos servos de Deus. Alguns diáconos ordenados. O diácono na igreja do Nazareno possui uma função diferente. É alguém consagrado, ordenado para os serviços geralmente de educação cristã, tá? Aquilo que a gente chama de mordomo e ecônomo é um pouquinho do que a Bíblia chama de diácono, do serviço diaconal, tá? Que
é o trabalho litúrgico, o trabalho religioso, tanto no culto como nas questões que dizem respeito às propriedades da igreja, os bens da igreja, tá? Cuidado com o templo, com o som da igreja, com as cadeiras, enfim, com as posses da igreja, com os bens da igreja. Muito bem, então, tendo visto sobre bispos, presbíteros, diáconos e diaconisas, nós vamos encerrar hoje por aqui. Na próxima semana trataremos sobre profetas e evangelistas, que também é um assunto bem interessante, bem pertinente, e há muitas dúvidas sobre isso, sobretudo no que diz respeito ao profeta, se existe profeta de verdade hoje ou não. Acompanhe na próxima semana, que Deus nos abençoe e até mais.